Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A de que o nosso cérebro funciona como uma máquina de crenças. Uma máquina muito mais interessada naquilo que soa bem, que parece certo, do que naquilo que é de fato verdade. E essa é a grande pergunta que fica, né? Por que, mesmo quando os fatos estão bem na nossa frente, a gente muitas vezes se agarra a ideias que simplesmente não batem com a realidade? É só olhar em volta. A gente é bombardeado o tempo todo por todo tipo de informação. E o nosso cérebro, essa máquina incrível, tem uma tendência natural de procurar padrões, sabe? De criar histórias para conectar os pontos, mesmo quando não existe conexão nenhuma. Ok, então como é que funciona esse motor de crenças? Para a gente entender bem o mecanismo, vamos dar uma olhada num caso histórico que é simplesmente fantástico. A história começa assim. Um grupo, liderado por uma pessoa que dizia receber mensagens telepáticas, tinha uma profecia bem clara. O mundo ia acabar e tinha data marcada. Imagina a cena. Eles se prepararam, largaram empregos, se desfizeram de bens, apostaram tudo nisso. Mas aí, o dia 21 de dezembro chegou e passou. Nada de dilúvio, nenhuma nave espacial, o mundo continuou exatamente como estava. A lógica diria que sim, não é mesmo? Quer dizer, com uma prova tão clara, tão irrefutável de que estavam errados, o mais sensato seria admitir o engano. Mas não foi bem isso que aconteceu. E aqui vem a grande virada na história. Em vez de largar a crença, o grupo ficou ainda mais fiel a ela. A nova explicação? É que a fé deles tinha sido tão poderosa que salvou o mundo. Esse mecanismo de defesa da nossa mente tem nome: dissonância cognitiva. O ponto central é esse, então. O desconforto de perceber que se está errado é tão grande, mas tão grande, que às vezes é mais fácil distorcer a realidade para ela caber na crença do que o contrário. É uma verdadeira ginástica mental. Certo. Se o nosso cérebro tem essa tendência ao auto-engano, como é que a gente faz para navegar nesse mar de informações? Bom, felizmente, existe uma ferramenta, um princípio que ajuda a separar o que é válido do que não é. Essa ideia do filósofo Karl Popper é de uma simplicidade genial. Uma afirmação, para ser científica, não precisa ser provada como verdadeira, mas ela precisa, pelo menos em teoria, poder ser provada como falsa. Ela tem que se colocar em risco, entende? Olha que interessante essa comparação. A afirmação sobre o vidente não é falseável. Como é que alguém poderia provar que ele não está recebendo essas mensagens? Não tem como. Agora, a hipótese dos passes espirituais? Ah, essa sim. Dá para montar um teste com um grupo de controle, medir os níveis de ansiedade e tudo mais. Pode ser que o teste mostre que não funciona. E é isso que a torna falseável e, portanto, uma hipótese científica. Tudo bem, o conceito está aí. Mas como usar essas ideias na nossa vida, no dia a dia, para pensar com mais clareza? Aqui vão 5 hábitos de ouro. Primeiro, questionar a autoridade, e isso inclui a nossa própria autoridade interna. Segundo, separar o que a gente gostaria que fosse verdade daquilo que as evidências mostram. Terceiro, coragem para abandonar ideias que não se sustentam. Quarto, seguir as evidências, aonde quer que elas levem. E se não tem evidência, a melhor coisa a fazer é suspender o julgamento. E, talvez o mais importante de tudo, aceitar a incerteza. A ciência não é sobre certezas absolutas, é sobre a melhor explicação que temos até agora. Mas e a ciência em si? Ela é perfeita? Claro que não. E é fundamental a gente reconhecer isso para entender qual é a sua verdadeira força. Cientistas também têm seus vieses, sofrem pressão na carreira, cometem erros. Afinal, são pessoas, com a mesma máquina de crenças dentro da cabeça. A ciência não é um conjunto de fatos que não mudam nunca. É um processo humano. E como em qualquer atividade humana, existem problemas. A pressão para publicar resultados, por exemplo, pode levar a atalhos ou, em casos extremos, até a fraudes. É um lado mais obscuro dessa busca pelo conhecimento, mas que faz parte da história. E isso nos leva ao ponto principal. A genialidade da ciência não está na perfeição de quem a faz, mas sim na força do seu método. E como essa autocorreção funciona na prática? Bom, uma ideia precisa ser avaliada por outros especialistas. Os experimentos precisam poder ser refeitos por outros laboratórios. As fraudes e os erros, com o tempo, acabam sendo descobertos pela própria comunidade. É um sistema desenhado para encontrar e consertar as próprias falhas. E essa é, sem dúvida, a sua maior força. Para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Todos nós temos aquelas crenças de estimação. Mas quantas delas já foram submetidas a esse teste rigoroso da falseabilidade?
O que será que a gente descobriria se fizesse isso?